Olá, pessoal. Aqui Vânio Araújo, do canal Mente Afiada. E hoje a gente vai falar um pouco, fazer uma reflexão a respeito do que acontece com o assunto que está mais em voga no momento, que é exatamente a guerra, essa guerra, né, uma guerra estúpida. Toda guerra é estúpida, né? A guerra por si já é uma coisa estúpida. E falando um pouco sobre, eu tô aqui, peguei isso aqui para falar e sem roteiro, sem nada, mas eu não sou especialista em geopolítica, não. Estou vendo agora, vejo as matérias como jornalista que sou, procuro ver algumas coisas, né? Mas não sou especialista, não sou um especialista no assunto de geopolítica nem nada, mas a gente vê as coisas e a gente começa a analisar, né, gente? A gente vê, a gente tira para o lado psicológico da coisa, para o lado neurocientífico, e a gente observa como a gente está vivendo um momento muito difícil da humanidade, né? Claro, a gente tem esperança, a gente deve ter sempre esperança de um mundo chegar a um ponto que haja aquela chavinha, né? Aquela mudança de chave, e que as pessoas voltem à racionalidade, né? O mínimo de racionalidade. Porque, veja bem, uma guerra que foi... Aqui eu não estou tomando partido para lado A, para lado B, mas eu acho uma estupidez um país invadir outro. Eu fiquei profundamente chocado com aquela invasão, com aquele bombardeio que houve logo no início dessa guerra, que vitimou, acho que quase 180 meninas, crianças, né? O que leva uma pessoa, o que leva um país a bombardear uma escola que tem crianças, meninas de 10, meninas de 14, por aí, nessa faixa. O que se passa na cabeça desse ser humano de fazer uma atrocidade dessas? Eu fiquei muito chocado com aquela barbárie que aconteceu em Gaza, né? No Israel, onde mais de 80, eu perdi até a conta de quantas mulheres e quantas crianças foram mortas ali naquele sacrifício, né? A ONU até diz que ali foi um genocídio. Salvo engano, eu acho que a ONU confirmou como genocídio. E 80 mulheres, crianças, 80 mil, né? Mulheres e crianças. Até hoje a gente não sabe o número exato, mas há quem diga que é muito mais. Meu Deus, o que leva o ser humano a fazer isso por poder, acho que também por maldade. Acho que aquilo é pura maldade, um ser humano que já não é humano, já não é... Eu sinceramente, eu tenho minha opinião sobre Netanyahu e Donald Trump. Eu acho que são pessoas que não são humanas, só pensam em dinheiro, só pensam em poder, só pensam nos ricos, naquele grupo de ricos, né? Eles não pensam em mim, em você, naquela pessoa que está lá
no seu... Lá na favela, lá no seu guetozinho. Eles não pensam nessas pessoas. Eles querem mais que essas pessoas sejam eliminadas. Então, gente, eu acho que... E nessa guerra, entre aspas, né? Porque eles invadiram o Irã, e não estou aqui dizendo que o Irã é a oitava maravilha do mundo também, não. Como eu disse, eu não tenho lado, não procuro lado, mas a gente deve ver tudo com a razão. Quando a gente tem uma mosquinha que passa, como eu já falei para vocês, eu moro aqui numa tipo uma chácara, e aqui tem muito mato, né? E aqui costuma ter mosca, essas coisinhas. Vocês não liguem não, que às vezes passa uma mosquinha aqui e ela fica perturbando. Mas é isso. Sim, mas voltando. Teve um ponto aí que nessa guerra, né, entre Israel, Estados Unidos versus Irã, que a gente sabe que os Estados Unidos é uma força bélica, né, a maior força bélica do mundo, e também a maior força econômica do mundo, né? Apesar que há quem diga que os Estados Unidos futuramente está em declínio. A China, esse pessoal da geopolítica afirma que a China vai superar os Estados Unidos em todos os sentidos, né? Dizem eles, os especialistas, que caminha para isso. O mundo caminha para isso. Mas tem um fatorzinho que acho que é um fator importante aí. Os Estados Unidos e Israel invadiram o Irã, e ele próprio disse, o Trump, isso a gente resolve em 2, 3 dias. Em poucos dias nós vamos resolver isso. Vamos chegar lá, vamos bombardear tudo, vamos acabar com tudo e pronto. Eles vão se entregar, vamos mudar o regime lá, né? Foi o que aconteceu? Não foi. E teve um efeito contrário, o efeito surpresa, né? Ser um país como o Irã, até agora tá deixando os Estados Unidos e Israel no chinelo. Surpreenderam. É aquela coisa, você às vezes se acha o melhor, o maioral, o tal, né? O gostosão, o bambambam. Bam, bam. Aí, ó, você tem uma surpresa, gente. Você tem uma surpresa. Aí isso tem muito o que ensinar pra gente, que às vezes a gente acha que a gente vai ganhar uma coisa, acha que a gente é o máximo, é o poder, isso é uma lição para nós, né? Para a gente não estar se achando que é a última Coca-Cola do deserto. A gente está se achando que é tudo que é. Eu sou o máximo, eu sou o tal, eu sou o bom, eu sou o melhor do que você está abaixo de mim. Humilhação. Eles acharam que ia humilhar e parece que foi o efeito contrário. Os Estados Unidos, até a data que eu estou gravando esse vídeo, os Estados Unidos estão sendo humilhados, os Estados Unidos e o Estado de Israel. Israel está sendo bombardeado tanto pelo Irã quanto pelo Hezbollah lá na Síria. No Líbano. O Líbano, e eles estão bombardeando, o Irã bombardeia de um lado e o Hezbollah, que é um partido político lá da Síria, bombardeia do outro, né? E tá levando caos ao mundo, né?
uma surpresa, porque e agora os Estados Unidos está numa encalacrada porque não consegue sair dessa coisa que ela se meteu e não consegue sair, né? Eu acho que não teve planejamento, não teve, assim, eles acharam que era isso mesmo, como eu falei, ia chegar lá, ia bombardear, ia acabar com tudo, ia mudar o regime, e não foi isso. O regime dos ayatolás continua, mataram o chefe supremo lá dos ayatolás, já nomearam outro, que é o filho do que foi morto, e o Irã continua lá. Claro que eles bombardeiam o Irã tem perdas de vida, todos os lados têm perdas de vida, até os Estados Unidos já perderam vários, a gente não sabe direito quantos se foram nessa guerra, né? Porque eles não divulgam, os Estados Unidos não divulgam e a Israel também não divulga, mas a gente sabe que houve muitas perdas de ambas as partes. O Irã derrubou muitos aviões dos Estados Unidos. Há quem diga que bombardearam um daqueles navios, que chama navios, falhou o nome agora, navios que eles têm aquelas, no navio eles têm os aviões, né? Que tem aquelas plataformas para os aviões descer no navio e para bombardear, abastecer, bombardear. Esqueci o nome, falhou a memória agora, mas vocês sabem do que eu estou falando. Bem, gente, é isso. E a lição que fica é essa. A lição que fica é que o efeito surpresa, às vezes a gente vai fazer uma coisa, a gente acha que eu sou o máximo, eu sou o tal, e de repente o pequenininho, né, dá uma sova em você. E isso é um caso para você refletir, que a humildade, que com humildade, com empatia com as pessoas, empatia com o outro, empatia que é a coisa que está mais precisando no mundo hoje, nesse mundo cheio de ódio, né, de coisas estranhas que estão acontecendo no mundo. A gente precisa ser mais empático com as pessoas, a gente precisa ser mais empático. Claro que a empatia tem um limite, né? Você não vai ser empático com uma pessoa que quer te matar, né? Que quer te esfolar, aí não adianta. Mas quando a empatia de ambas as partes, aí você veja que no início da guerra estava havendo negociações. E teve a última reunião que teve, eles se reuniram para não haver a guerra, não, né? Só que quando eles saíram, o pessoal dos Estados Unidos, do Irã, que estavam em reunião, quando terminou a reunião, aí na mesma hora que eles terminaram a reunião, bombardearam o Irã, né? Que foi exatamente quando mataram aquelas crianças, quase 180 criancinhas, meninas, naquela escola. Terrível, né, gente? Terrível. Bom, é isso aí para a gente refletir, né? Cada um que reflita, cada um que se vale a pena tanta maldade, se vale a pena você, por dinheiro, por poder, por ganância, sacrificar pessoas inocentes, pessoas humildes, pessoas que querem viver, que querem ter sua vida normal, simples, normal, né? Então é isso. E fica aí a reflexão. Vamos acompanhar mais o que está acontecendo. Acho que não vou fazer nem edição desse vídeo. É só um papo para a gente refletir e para a gente analisar o que está acontecendo no mundo. É isso. Um abraço a todos e até a próxima. Tchau!